Bom, eu voltei hoje pra falar sobre os Anananajumi ga Sentai, ou como eu gosto de chamar, Oregairo do Camelô. Pois é, eu não ia gravar um vídeo sobre esse anime, mas o que me fez gravar um vídeo foi de tanto, mas tanto clichê que tem nesse anime que eu precisava falar os absurdos. É sério, eu perdi horas da minha vida assistindo essa porcaria e eu precisava desabafar minha indignação com isso. Mas enfim, o anime começa com o nosso querido protagonista indo falar com uma garota que ele é apaixonado e tudo mais. Ele diz que gostou muito da novel dela. E essa garota, a heroína principal, lembra muito a Burgirl Senpai, a Mei. Cara, ela é idêntica, parece que os caras nem tiveram a criatividade de fazer uma garota diferente. Os caras deram Ctrl+C, Ctrl+V de tão parecida que elas são. Aí a garota acaba se emocionando e corta o anime pra ele tempo depois, onde aí sim vai explicando quem são esses personagens. O protagonista é apaixonado por essa garota, só que ele não tem coragem de dizer porque ele se sente inferior, já que essa garota ela é muito popular, ela é uma atriz muito famosa. Então o protagonista se sente meio inferior e é por isso que ele não quer falar os sentimentos dele pra ela. E o amigo dele até diz que ela é arrogante com todos os garotos, menos com ele. Ela até que se dá bem com o protagonista. O protagonista diz que é só coisa da cabeça dele, que não tem nada a ver. Até que a amiga de infância aparece e o protagonista tenta se esconder dela há muito tempo, porque ela tinha se declarado pro protagonista, só que o protagonista rejeitou e por isso que tava um clima ruim entre os dois. E sério, cara, ela tem cabelo curtinho, é óbvio que ela ia ter cabelo curtinho, até porque eu nunca vi uma heroína principal ter cabelo curtinho e ser famosa, supermodelo e tudo mais, não tem, cara. Sério, precisam ser mais criativos. Coloca a droga da garota de cabelos curtos como principal, pelo amor de Deus. Mas enfim, depois dessa minha frustração, bora voltar pra história. E aí ela acaba se declarando novamente pro protagonista, só que dessa vez pra toda a sala ver. O protagonista é claro que rejeita ela de novo e ela tenta ali dar uma saída, né, fingindo que não queria o protagonista, que só tava brincando, só que é óbvio que não, ela é apaixonada por ele. A heroína principal acaba ficando com bastante ciúmes e diz que tá namorando um outro garoto. E aí o protagonista fica totalmente acabado, ele vai refletir um pouco perto de um rio. E aí a amiga de infância diz que ele precisa se vingar. Aí já começa os absurdos. Cara, não tem motivo pra eles se vingarem de nada. O protagonista, ele nunca se declarou pra garota, nunca falou que gostava dela, nem nada do tipo. Não é errado a garota querer namorar um outro cara, não tem nada a ver. Só que eles queriam porque queriam se vingar. E o protagonista, ouvindo a amiga de infância dele, disse: bom, faz total sentido. E não faz sentido nenhum essa bagaça. E aí a vingança do protagonista é descobrir os podres dos dois pra revelar pra escola inteira. E o protagonista começa tentando descobrir o podre do namorado dela, só que ele não descobre absolutamente nada. O cara vai lá tirar satisfação com o protagonista. E aí é revelado que o namorado dela na verdade queria a vingança pelo protagonista ser um ator mirim muito famoso e ele se inspirar muito nele e se sentir inferior, e ele queria ganhar do protagonista. Então o único jeito de ganhar do protagonista foi namorar essa garota com quem ele era apaixonado. O protagonista fica completamente com raiva porque ele foi bem arrogante, esse namorado dela. Só que na verdade não, é só atuação. Ele fez isso de propósito pro protagonista ficar com raiva e declarar logo os sentimentos dele por ela. E aí ele diz que vai acontecer um evento onde ele vai se declarar pra ela, pra eles começarem a namorar sério e tudo mais. E o protagonista vê a oportunidade desse evento pra ele voltar a ser um ator e poder conquistar a garota, falar todos os sentimentos pra ela, pra todo mundo ver. E aí ele começa a treinar bastante junto com a amiga de infância e tudo mais. Ela é bem legal, sério, os dois são até que legais. Totalmente genérico a história, mas os dois são legais, tá bom? Eu não vou mentir. E aí chega o dia, aí rola uma conversa com a amiga de infância e o protagonista. O protagonista já fica meio em dúvida assim, e aí ele vai se apresentar e todo mundo fica chocado com aquela apresentação, que na verdade não tinha nada demais, foi muito comum, mas todo mundo achou incrível e tudo mais. E aí quando chegou na hora dele se declarar o amor, ele foi se declarar pra amiga de infância. Aí você tá pensando, bom, a amiga de infância gosta dele e já tinha se declarado pra ele antes, certo? Então ela vai aceitar com certeza, né? Não, ela rejeita o cara, não faz sentido nenhum essa bagaça. Ela acabou rejeitando ele na frente da escola inteira e o cara fica completamente
perdido, desnorteado. Ele não entende nada do que tá acontecendo ali. Ela literalmente rejeita ele mesmo amando ele, por vingança por ele ter rejeitado ela antes. Eu sei, não faz sentido nenhum. É um absurdo atrás de outro absurdo, cara. A amiga de infância dele também fica com raiva por ter rejeitado. Ela até acaba culpando ele por causa disso. E aí a heroína principal também fica bem triste porque ela gosta do protagonista e tudo mais. Ou seja, todo mundo se deu mal nessa história, até que o protagonista começa a voltar com a fama. Todo mundo começa a dizer sobre ele, porque ele já foi um ator. E eu não vou entrar muito sobre a história dele na atuação, porque é um clichê atrás do outro, é sério, é muito clichê. É o protagonista que tinha a mãe dele lá, e a mãe acabou morrendo enquanto atuava, e por causa disso ele acabou deixando de atuar. Sim, é um clichê genericaço, então eu não vou muito entrar nisso. Mas aí aparece uma outra garota, uma outra pretendente dele, que essa aí é boa, não vou mentir, essa garota aí é a melhor coisa desse anime. E eu vou explicar daqui a pouco o porquê. Mas essa garota, ela já tinha trabalhado junto com o protagonista, ela também se inspirou bastante no protagonista. Ela acabou atuando por causa dele, então ela ficou bem apaixonada por ele. E aí os dois têm aqueles momentos e tudo mais. É até engraçado o que rola, porque a amiga de infância tem irmãs, e essas irmãs também são apaixonadas pelo protagonista. É importante isso pra depois. Aí elas são conhecidas como irmãs coloridas ou algo assim do tipo. E vai passando algumas coisas clichê e tudo mais. A garota, né, a amiga de infância dele, finge ter amnésia, pois é amnésia pra se aproximar do protagonista, porque ele tinha ficado com trauma, né, depois de ser rejeitado na frente de todo mundo. Falou, não lembro de nada. E é lógico que era mentira, só que mesmo assim os caras acreditaram. É sério, não dá pra engolir não, é muito absurdo. Aí o outro arco, o arco onde eu parei, foi quando eles foram numa ilha da heroína principal pra poder gravar um clipe, por sei lá que motivo, eu nem lembro o motivo direito. Uma fica tentando dar em cima do protagonista pra fazer ele se apaixonar e aproveitar, né, esse ambiente pra ele se apaixonar por ela. E aí aquela garota, aquela que eu falei que é muito boa, é uma loli, digamos assim, ela acaba ouvindo a conversa do protagonista com o amigo dele. O amigo dele diz, né, que ele pode fazer um negócio aranha ali pra poder ficar com as três, não fazer elas ficarem tristes. E o protagonista não desgosta dessa ideia, ele só fala que é meio errado. Só que aí essa garota tava ouvindo e ela fica muito contente porque ela é a única garota das três que o protagonista não vê como um interesse romântico, então ele provavelmente não vai ficar com ela, e ela sabe muito bem disso. Então ela gosta desse relacionamento harém, porque ela pode ter uma chance de ficar com o protagonista. Então ela decide que não vai mais intervir nas outras garotas. A garota que vencer pro protagonista, ela vai tentar fazer com que essa garota fique junto com ela também e aceite uma relação de três. Sei, não faz sentido nenhum, mas pelo menos é a única que pensou em alguma coisa nessa porcaria de anime. E aí rola a apresentação do clipe, onde consegue pegar os passos, e aí ela vai treinando, e o protagonista vai vendo aquilo, e o protagonista tenta até ajudar ela, só que ele escuta uma conversa onde ela diz que não quer ser dependente do protagonista. Isso eu gostei bastante, gosto muito de personagens assim. E aí o protagonista, quando escuta essa conversa, ele não intervém, e ele ainda é apaixonado por ela, mesmo achando que não. Ele ainda tem sentimentos por ela, porque diz que é muito difícil esquecer o primeiro amor, o que é verdade. E aí atrás do protagonista aparece aquela irmã da amiga de infância dele, onde ela é apaixonada pelo protagonista e é o primeiro amor dela. E não só isso, como a irmã gêmea dela também é apaixonada pelo protagonista e fica super mal. As três irmãs amam protagonistas, então é bem difícil pra elas, porque elas têm que aceitar, e é duro. Mas é isso, esse anime é um absurdo, só tem clichê e reviravolta que não faz o mínimo do sentido. Só que eu gostei. Eu até me diverti assistindo, principalmente gravando esse vídeo. Mas é isso, muito obrigado por quem me assistiu até agora e tchau.